Glória a Deus, glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Por favor, meus irmãos, queiram se assentar. Prazer mais uma vez estar aqui com os irmãos. Obrigado, irmã Ângela. Gostou da camiseta, pastor? Bonita, né? Ficou legal? Tá um tamanho bom, né? Tá vendo? Tô emagrecendo, pastor. Tenha fé. Brincadeiras à parte, meus irmãos, é um prazer mais uma vez estar aqui com os irmãos. Nessa noite eu quero dividir essa mensagem em duas partes, tá bom? Então, uma parte é para um grupo de pessoas, uma segunda parte é para um outro grupo de pessoas, amém? Mas antes da gente entrar na palavra, eu queria passar um vídeo. Esse vídeo ele vai falar com muita gente, ou vai fazer muita gente trazer algumas coisas na memória, amém? Se os irmãos puderem, eu agradeço. Com o som aí, por favor, meus irmãos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Bom, quem lembrou de alguma coisa do passado aí? Caramba, tem gente pra caramba, pastor. O pessoal tá ficando velho, né? Tempo bom, né, meus irmãos? Algumas coisas aqui eu lembro claramente. Aquelas balinhas ali, minha esposa vivia mandando pra mim lá na escola, lá, pastor Diego. Sou louca por você, amor da minha vida. Era só daí pra frente, só. Como era bom quando chegava aquela prova com aquele cheirinho gostoso, né? Quando a professora entrava com entrava com aquela televisão ali, aquele videocassete, a gente sabia que ia ter vídeo, era gostoso, né? A gente falava, opa, agora, hoje a aula vai ser gostosa. Tempo bom, né? Tempo bom. Naquela época a gente chegava na escola e fazíamos a fila e cantávamos o hino nacional. Não é verdade? Naquela época não existia o aluno desrespeitar o professor. Não existia palmatória ali, eu não cheguei a pegar, graças a Deus, eu estou um pouquinho mais para frente. Mas naquela época, na minha época, não existia isso da gente ofender, xingar, querer bater em professor, não existia isso. Naquela época a gente não podia desrespeitar os nossos pais. Na verdade era o seguinte, se os nossos pais estivessem conversando com alguém, e a gente inventasse de passar na frente, era só aquela olhada assim, ó. Já sabíamos o que ia acontecer, não é verdade? Aí ou então quando o pai falava assim, ó, em casa a gente conversa. Alguém já viu o pai conversando? Não tinha conversa, meus irmãos, nesse momento, não existia conversa. Ou então naquele momento que o pai falava assim, olha, amanhã tem reunião de pais, eu vou estar indo na sua escola, na sua reunião. Os alunos, como eu, que era um pouco levado, a gente já fazia o quê? A primeira coisa que nós fazíamos de manhã, colocar a nossa armadura. Qual que era a nossa armadura do passado aí, pessoal? Eram mais blusas e mais calças, não era verdade? Era a nossa armadura, porque nós já sabíamos que o negócio ia ficar feio pra gente. Era um outro tempo, era uma outra história, nós éramos felizes. Nós éramos felizes com muito pouco a gente era feliz. Nós não precisávamos de muito para ser felizes, para ser alegres. O que aconteceu?
o que mudou daquela geração dos anos 80, 90 para a geração de hoje? O que aconteceu que mudou tão drasticamente? Bom, no meu modo de pensar, talvez tenha sido na hora de passarmos o bastão, na hora de transmitirmos para os nossos filhos valores e fundamentos éticos e morais de uma sociedade. Deixamos de nos preocupar em transmitir valores éticos e morais e começamos a nos preocupar em transmitir para eles coisas que não são fúteis. Paramos de nos preocupar com a escola e começamos a nos preocupar em dar um videogame. Paramos de nos preocupar em educá-los e começamos a nos preocupar em dar o melhor videogame, a melhor roupa, o melhor tudo, porque talvez nós não tivemos. Mas por causa talvez disso, e eu creio que é por causa disso na verdade, é que a geração mudou tanto, as coisas mudaram tanto. Hoje é filho matando pai, pai matando filho. Hoje ser professor é uma luta, é uma luta, é uma luta. Esses dias eu vi um vídeo de um menino que ele levou para a escola um rojão e tacou o rojão na professora. Jesus amado. É cada coisa que nós vemos hoje. Hoje os mais novos não respeitam os mais velhos. As coisas mudaram. E talvez mudaram porque nós falhamos na hora de transmitir, de passar aquilo que nós recebemos dos nossos pais como verdade. Não existia isso de desrespeito. Mas com o passar do tempo a gente começou a aceitar. E isso tornou uma sociedade nos dias de hoje mais brutal, mais covarde, uma sociedade menos amiga, mais inimiga, sem respeito, sem fundamentos morais e éticos. Bom, vamos trazer isso para a nossa realidade? Vamos trazer isso para a Bíblia? Tema de hoje, passando o bastão. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 145, meus irmãos, por favor. Vou iniciando aqui para ganharmos um pouquinho de tempo, amém? Salmo 145, a partir do versículo 1 diz: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Versículo 3: Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Versículo 4: Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Versículo 5: Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Versículo 6 e último: Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Amém? Na verdade, meus irmãos, nós estamos numa grande corrida, numa grande maratona, numa grande corrida de revezamento, né? Normalmente aquela corrida de revezamento na maratona, ela é formada por 4 pessoas, que uma começa a correr, e quando ela está terminando a corrida dela, o percurso dela, uma outra começa a corrida, e eles passam um bastão, um para o outro também começar a sua corrida. Aqui a palavra do Senhor vem nos dizendo que nós temos uma responsabilidade muito grande. Transmitir às futuras gerações quem é o Senhor. Nós temos um compromisso ético e moral com o nosso Deus, de transmitir para os nossos filhos e para a futura geração quem é o Deus a qual nós servimos, e apresentarmos a Ele os seus atos poderosos e a grandeza do seu nome. Nós temos um dever como pais de ensinar os nossos filhos quem é o Deus que nós dissemos que servimos. Nós precisamos mostrar para Ele a grandiosidade do Deus Todo-Poderoso. Nós temos esse compromisso, assim como nós temos o compromisso de educar os nossos filhos, nós temos o compromisso de mostrar para os nossos filhos: filho, vem aqui, porque eu quero te apresentar qual é o Deus em que nós servimos. Eu quero mostrar para você o quanto Deus é grandioso e louvado. Isso é uma responsabilidade que Deus colocou para nós.
anunciar, passar o bastão para a próxima geração. Isso é tão sério, meus irmãos, que no livro de Salmos 78, acompanhe aqui comigo no telão, por favor. Salmo 78, no versículo 3 diz: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que faz. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que a ensinasse aos seus filhos. Versículo 6, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos, e obedecerão os seus mandamentos. Olha a importância que é passarmos a grandiosidade do nosso Deus, passarmos para a futura geração quem é o Senhor, apresentarmos a Ele o Evangelho vivo e verdadeiro, porque uma geração contará a outra geração quem é esse Deus. Nós temos uma responsabilidade, porque isso pode refletir lá na frente. Pode refletir não nos nossos filhos talvez, mas nos nossos netos e bisnetos. Qual é o evangelho que os nossos filhos estarão ouvindo de nós e estarão transmitindo para os nossos netos e os nossos netos para os nossos bisnetos? Se o compromisso de ensinar é nosso, se o compromisso de apresentar para eles o verdadeiro caminho é nosso, se nós que temos a responsabilidade de falar: filho, vem aqui, senta aqui comigo que eu quero te apresentar quem é o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos terceirizar essa responsabilidade. Infelizmente, como sociedade civil, a gente terceirizamos muitas vezes a educação dos nossos filhos. Entregamos a educação deles para a escola, para o professor, para que eles eduquem, ensinem, mostrem, e nós nos preocupamos apenas em trabalhar, em ganhar dinheiro, em fazer dinheiro, porque nós precisamos dar o melhor para os nossos filhos. E com o passar do tempo, a gente vê uma geração cada vez mais triste e solitária. Como eu disse, nós não tínhamos tristeza, não existia bullying, não existia depressão, suicídio no mundo jovem era algo inimaginável. Por quê? Porque nós éramos alegres, nós éramos felizes, porque a nossa alegria era viver. E hoje a alegria que nós queremos entregar para os nossos filhos, muitas vezes é o melhor celular, o celular de última geração, é o melhor tênis, é o melhor passeio. Só que quando nós fazemos isso, nós estamos negligenciando aquilo que Deus colocou em nós, a palavra dele. Porque um dia nós aprendemos, a Bíblia diz que nós aprendemos de nossos pais, talvez não dos nossos pais biológicos, mas talvez dos nossos pais espirituais. Aprendemos, ouvimos, entendemos e estamos em uma corrida. Estamos nós agora caminhando, correndo ferozmente. Eu sei, meus irmãos, é difícil. É tantas coisas, né, durante esse percurso dessa grande corrida. Porque o atleta, ao correr, às vezes ele sofre muitos obstáculos. E ele pensa em desistir. Durante a corrida, às vezes dá uma cãibra. Eu nem penso em correr agora, porque se eu correr, Jesus amado, eu vou precisar de um balão de oxigênio. Não é verdade? Oh, Jesus, eu tenho alguma enfermeira aí, gente, por favor, me ajuda. Às vezes, durante a corrida, nós pensamos em desistir. Nós pensamos: eu não preciso disso, eu vou fazer outra coisa, eu vou viver outra coisa, eu vou curtir outra coisa. Mas nós não podemos deixar de olhar lá para frente, para aqueles que nós entregaremos o bastão da fé, o bastão da palavra, para aqueles que nós falaremos: olha, agora é com você, até aqui eu fui, agora é com você. Nós temos essa responsabilidade como pais, como pessoas mais velhas, que tem que olhar para as nossas crianças, para os nossos filhos, e falar assim: eu não posso parar, porque ele lá na frente vai sofrer.
Então uma geração conta a outra geração, que contará a outra geração. A verdade é que nós temos que ter persistência. Não é fácil. Acompanhe aqui comigo no telão, por favor, Deuteronômio capítulo 6, no versículo 7 diz: ensine-as com perseverança aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Nós gastamos às vezes tanto tempo com nossos filhos em coisas fúteis, né? Às vezes eu vou falar assim: filho, eu quero fazer o meu filho se tornar corintiano, então eu gasto tempo com ele olhando lá o site do Corinthians. Eu falo lá: filho, vamos lá, vamos no estádio. A gente gasta tempo com eles com tantas coisas, e esquecemos de gastar tempo com eles ensinando a palavra, ensinando a eles a amar o Deus vivo e todo-poderoso. Mas o Senhor está falando para mim e para você: persiste em ensinar o seu filho. Persistência não é algo que devemos pensar que é apenas com outras coisas. Devemos ter perseverança com os nossos filhos e com a futura geração. É muito sério isso, meus irmãos, é muito sério isso. Porque eles só entenderão aquilo que nós ensinaremos. E na verdade, se nós não tivermos tempo para os nossos filhos, não se preocupem, o diabo tem. Se nós não tivermos tempo de ensinar os nossos filhos, o diabo tem tempo para fazer eles se desviar da presença de Deus. Na sociedade, no dia a dia da sociedade, os pais que não têm muito tempo para os seus filhos, eles podem ficar sossegados. O traficante tem. O traficante tem. Na verdade, o traficante ainda chama para perto: vem aqui, filho, o que você está precisando? Vamos conversar. Aí quando o pai menos espera, o filho já está nas drogas, traficando, no mundo do crime. Por quê? Porque às vezes a gente se preocupou em perseverar no trabalho, em gastar muito tempo no trabalho, porque eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ficar rico, eu preciso dar o melhor para os nossos filhos. E às vezes aquilo que nossos filhos estão precisando é um pouco de atenção e carinho. E principalmente, que nós mostremos a ele o evangelho vivo e verdadeiro. Como eu disse, o diabo está aí para matar, roubar e destruir. Ele não vai fazer questão nenhuma de destruir seu filho. Ele vai fazer tudo o que ele puder para fazer isso. Para acabar, para aniquilar. Para fazer com que ele se desvie. E vamos ser honestos, meus irmãos. Ele tem conseguido na sociedade. Ele tem conseguido. Como eu disse, de uma geração para outra. Olha o quanto mudou. Hoje não existe mais assim sair no soco, já vai para tiro. Não existe mais assim uma discussão, uma conversa. Não, hoje não existe mais perdão dentro da sociedade. Hoje se mata por pouco. Se a mulher falar que vai separar do marido, o cara vai lá e mata ela. Estamos assim, a sociedade está assim. Porque às vezes a gente se preocupa em entregar coisas para eles que não eram necessárias e esquecemos de entregar o verdadeiro evangelho. Precisamos persistir e insistir em ensinar os nossos filhos. Eles precisam saber qual é o evangelho que nós seguimos. Na verdade, nós precisamos ser um exemplo para eles. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, da versão NVI, ele diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desverá dele. Na versão Almeida corrigida e atualizada diz assim, Provérbios 22, 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Meus irmãos, nós só podemos ensinar um caminho que nós sabemos andar. Se eu não sei andar por aquele caminho, eu não posso ensinar ninguém. Quanto mais os meus filhos. Eu não posso dizer para o meu filho ir até ali se eu não sei como chegar até ali. Na verdade, os nossos filhos e essa nova geração, ela está olhando para nós e vendo qual é o caminho que nós estamos andando. Se nós temos prazer de estar na casa do Senhor, ou se nós temos prazer de ir para a praia.
Você vai talvez perguntar para o seu filho: filho, como é que eu faço para ir para a praia? Pai, você vai pegar tal avenida, tal avenida, tal avenida, vai pegar Imigrantes, vai descer, vai chegar lá na praia em Santos. Ele vai saber todo o caminho, porque talvez o pai o ensinou. De tanto levá-lo ali para a praia, ele aprendeu o caminho. Agora fala: filho, como que a gente faz para ter mais contato com Deus? Eu não sei, pai. Filho, vamos orar? Eu não sei, pai. Vamos para a igreja? Eu não sei, pai. Por quê? Porque às vezes os pais estão tão preocupados em dar aquilo que não recebeu, que se esquece de ensinar o filho o básico, que é o caminho. Mas nós só podemos ensinar quando nós estamos andando. Sabe aquele negócio de pegar a criança na mão assim e falar assim: vamos lá, filhote, vamos lá? E aí você começa a andar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a estar na presença do nosso Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter a alegria de estar na presença do Senhor. Sabe quando ele vai fazer a diferença? Quando ele olhar para o pai e para a mãe e falar assim: olha, eu tenho alegria de estar na casa do Senhor, porque meu pai tinha alegria de estar na casa do Senhor. Eu conheço o caminho até a casa do Senhor, porque o meu pai me levava. Mas hoje em dia a gente fala assim: eu não posso, Marcial. Eu tenho que ir para a praia, feriado prolongado. Não posso. Não, mas eu comprei uma casinha na praia, agora tem que curtir. Você tem que curtir. Só que seu filho vai saber o caminho lá da casa da praia, mas não vai saber o caminho da presença de Deus. Ah, mas eu preciso viajar, eu preciso curtir. Sim, você precisa. E todos nós precisamos. Mas o maior caminho que você tem que ensinar é o caminho do Evangelho da cruz de Cristo. Esse é o principal ponto que nós, como os pais, temos a obrigação de ensinar aos nossos filhos. Nós podemos ensinar aos nossos filhos a ter a melhor casa, o melhor carro, mas tudo isso no final das contas não vai valer a pena se ele não tiver a presença de Deus. Ensine o seu filho o caminho que ele deve andar, e mesmo quando crescer jamais se desviará. Mas Marcial, eu conheço tanta gente, pastores, que ensinaram os seus filhos, levaram os seus filhos, bateram nos seus filhos para ir para a igreja, eles se desviaram. Nossa obrigação é só ensinar. Ele nunca vai poder olhar para os pais e falar assim: eu não sei o caminho. Ele nunca vai poder falar: eu não tive uma referência na minha casa de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Ao contrário disso, na hora que o cinto apertar, ele sabe quem é a mulher e o homem de Deus, porque eram homens e mulheres que sabiam o caminho da presença do nosso Deus. Os nossos filhos têm que olhar para nós e nós temos um exemplo para ele. Filho, vamos para a igreja? Vamos com alegria. Como a gente busca a presença de Deus, é na ceia eu vou, na ceia é muito pouco. É muito pouco para nós cristãos apresentarmos os nossos filhos, o nosso Deus somente na ceia. Nós precisamos fazer um pouco mais. Na verdade, a gente tem que se doar um pouco mais por eles. Eles são o nosso maior tesouro. O maior bem que Deus nos deu, a maior herança que Deus nos deu, foi os nossos filhos. Nós não podemos permitir que homens cruéis e maus ensinem nossos filhos. Não podemos permitir que eles sejam guiados por aqueles que não têm a presença do nosso Deus. Para encerrar essa primeira parte, nós precisamos refletir e pensar. Nós estamos mostrando o caminho? Nós estamos falando com os nossos filhos? Nós estamos trazendo eles para a presença do nosso Deus? Nós estamos passando o bastão? Ou que tipo de bastão nós estamos passando? Como nós estamos passando esse bastão? Quando for a vez dos nossos netos, o que nossos filhos aprenderam que vão ensinar? E é algo de se pensar. Há uma grande apostasia no Brasil e no mundo. Hoje o número de pessoas que se afastam e se desviam da igreja é enorme. Igrejas como a nossa, que pregam o evangelho verdadeiro, que tem a Bíblia como sua regra de fé, tem estado cada dia mais vazia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque lá fora tem um monte de gente ensinando um ensino diferente. Mas eu louvo a Deus por esta igreja, porque aqui é apresentado o vivo e único caminho. Aqui é apresentado Jesus Cristo.
E eu louvo a Deus porque eu olho as nossas crianças e elas vêm com alegria, estão aqui com alegria. Estava vendo agora a Rebequinha ali gravando vídeo com alegria. Que coisa gostosa ver essas crianças na presença do nosso Deus. Eles serão o futuro da igreja até que Jesus volte. Os nossos jovens, nossos adolescentes serão o futuro. Os futuros pregadores, pastores, missionários, evangelistas, serão o futuro da igreja. Agora, que igreja nós estamos entregando para eles? Precisamos refletir isso como pais. Amém? Segundo ponto, eu quero falar um pouco mais ao público um pouco mais jovem. Assim no meu caso, né? Um pouquinho mais jovem, tranquilo. Jovens, nós precisamos aprender a valorizar os que correram antes de nós. Nós precisamos aprender a valorizar os que correram antes de nós. Sabe que para que o Evangelho de Cristo chegasse até vocês, muitas pessoas foram decapitadas. Homens e mulheres foram cortados ao meio. Outros foram queimados vivos. Outros ainda foram servidos como um banquete para leões. E muitos outros sofreram coisas terríveis ao longo da humanidade nesses últimos anos. Para que o Evangelho, o bastão do Evangelho chegasse até vocês. Vocês não sabem como homens e mulheres sofreram para que hoje nós estivéssemos aqui, no dia 2 de outubro de 2025, ouvindo uma palavra. Pessoas pagaram um preço muito grande. Então valorize cada um desses, porque se você está recebendo esse bastão de alguém, alguém correu muito para te entregar esse bastão. Nós precisamos valorizar esses irmãos e irmãs, porque muitos deles podiam estar curtindo a vida, como nos dias de hoje. Nossos pastores, nossos irmãos aqui podiam estar curtindo a vida. Para que eu vou no domingo para a igreja? Para que eu vou me esforçar para ir para a igreja? Eu tenho a minha fé inabalável. Para que eles vêm aqui pregar toda vez o Evangelho? É para mim e para você, para que nós possamos receber esse bastão deles. Tem irmãos aqui que vêm aqui todo domingo orar, meus irmãos, todo santo domingo orar. Se colocam de joelho e clamam pelas nossas vidas. Eles não passeiam, não viajam, não saem, não curtem. Sabe por quê? Porque eles não estão olhando para eles estão olhando para nós. E glória a Deus pela vida desses. Porque se não fosse eles, talvez hoje nós não estaríamos tendo o nosso nome escrito no livro da vida. Quantos, alguns anos atrás, não pagaram o preço para que hoje essa igreja estivesse de pé? Quantos, muitas vezes, deixam de abdicar? Pastor, vai viajar, vai curtir, vai viajar, vai curtir sua vida. E muitos têm feito isso. Mas quando se tem compromisso com a futura geração, a gente se preocupa em entregar um bastão verdadeiro. Uma palavra verdadeira que edifica, que sara, que cura e que liberta. Valorize aqueles que vieram antes de vocês. Eu sei, meus irmãos. Jovem, ele é cheio de alegria, ele quer. Está chegando o meu tempo, Marcel. Eu estou começando a me preparar para correr, né? Eu estou vendo, aquele irmão está terminando a corrida dele e está chegando a minha vez, eu já vou começar a correr porque vai ser a minha vez de receber esse bastão. Mas algumas coisas nós precisamos entender antes disso. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Reis, por favor, meus irmãos. Vou começando aqui para ganharmos um pouquinho de tempo, tá? 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. Desculpa aí, pessoal. Diz assim: quando o Senhor levou Elias ao céu, no redemoinho aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então foram a Betel. Versículo 3. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso.
Versículo 4. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó, e em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Versículo 6. Em seguida Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei só. Então partiram junto. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o seu herdeiro, o seu principal herdeiro do teu espírito. Versículo 10, disse Elias: você fez um pedido difícil, mas se você vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. Versículo 11, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que o separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Versículo 12, quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os cavalos de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e a rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Amém? Só até aqui. Nós queremos muitas vezes receber essa mesma porção de Elias. Elias, eu quero ser como você. Eu quero viver o que você viveu. Eu quero isso daí, eu quero essa porção dobrada. Mas nós precisamos entender algumas coisas. Antes disso acontecer, aonde estava Eliseu? Do lado de Elias. Elias falava assim: Eliseu, eu vou ali. Não, eu vou com você. Eliseu, eu vou ali. Não, eu vou com você. Eu vou no banheiro, Eliseu. Eu vou com você, Elias. Eu não vou te deixar. O que isso quer nos ensinar, meus irmãos? Nós precisamos aprender com aqueles que têm unção e poder. Nós precisamos estar perto dessas pessoas, porque serão essas pessoas que vão nos ensinar e nos capacitar para vivermos aquilo que Deus tem para nós. Onde você vai, Eliseu? Eu vou com você. Onde você vai, Eliseu? Onde você vai, Elias? Eu vou com você. Aonde estiver os servos do Senhor, vão com eles. Tem muitas pessoas que têm muito a nos ensinar. E nós precisamos aprender isso. Eu fico imaginando uma conversa, como foi falado, eles estavam caminhando e batendo papo. E aí Elias fala para Eliseu: Eliseu, eu vou falar uma coisa para você. A vida de profeta não é fácil, mas Deus está contigo todo o tempo. Sabe, Eliseu, houve um tempo de seca, mas no tempo de seca, Deus não me deixou faltar nem o que comer. Mandou corvos para me sustentar. No tempo de seca ainda, Eliseu, Deus levantou pessoas para me suprir as minhas necessidades. Saiba vocês jovens, vocês adolescentes e todos nós que estamos aqui, o Senhor jamais vai nos deixar faltar. Ainda que Ele mande corvos ou levante viúva, mas Deus guarda as nossas vidas. Mas nós precisamos aprender isso, porque lá na frente, isso vai ser um diferencial em nossas vidas. Ah, Marcel, mas foi tudo isso que ele viveu? E talvez Elias tenha falado: mano, aconteceu mais coisa, jovem. Sabe o que aconteceu? Teve um dia que eu tive uma batalha espiritual. É mesmo? Foi. Havia 850 endemoniados. 850 homens endemoniados clamando ao diabo, ao Deus Zebu, a tudo que tem no inferno, clamando, pedindo para se manifestar. Mas sabe o que acontece? Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, Eliseu. Nós precisamos entender que às vezes nós precisamos aprender com essas pessoas. Esses tempos atrás, o pastor Diego estava ali com a presbítera Laís, me permita a presbítera Laís usar a senhora, e ela contou um pouquinho da história dela e nós ficamos maravilhados. Estava eu, Gustavo e mais alguns irmãos, e nós ficamos maravilhados. Falei: meu Deus, como a gente tem coisa para aprender, né?
Por quê? Porque Elias tem nos ensinar. Elias tem coisa para nos ensinar. Elias tem coisas para nos ensinar. Elias falou assim: minha oração é forte, a oração é poderosa. É mesmo, Elias? Eu orei, parou, não choveu. A nossa oração é poderosa. Elias tem muito a nos ensinar. A nossa oração é poderosa. É mesmo, Elias? E o que mais aconteceu? Cara, eu vou falar para você, durante o percurso não é fácil. Durante a nossa corrida, às vezes a gente pensa em desistir. Eu também pensei. Eu desanimei, eu pensei, eu não quero mais saber de nada, eu quero até morrer. Mas é nesses momentos que a gente vê a presença de Deus, sabe, Eliseu, cuidando da gente. E Deus falou para mim assim: olha, não acabou ainda não. Sabe o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos? Vai chegar um momento na sua vida que você vai pensar em desistir, em parar. Mas em nome de Jesus vai haver Elias na sua vida dizendo para você: eu passei por isso e Deus me honrou e vai honrar vocês também. Fique firme, não desanime, não permita parar. Porque Elias vai te ensinar tudo isso. E nós só aprendemos quando estamos com pessoas como Elias, que nós aprendemos, que fala para a gente. Aí sim, nós começamos a viver como Eliseu. Aí sim, nós estamos prontos para receber de Deus a porção dobrada. Nós falamos tanto em avivamento nos dias de hoje. Hoje é falado, pregado, tudo é avivamento, como o avivamento fosse uma varinha de condão, que fala assim: haja poder, haja cura. E não é isso. E não é isso. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9 diz assim, acompanhe aqui comigo no telão: Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora eu repito, se alguém lhes anunciar, se alguém nos anuncia um evangelho diferente daquele que lhes recebemos, desculpa, vou voltar aqui no versículo 9. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O que o texto está dizendo aqui? Vai chegar nos dias de hoje, homens que não têm compromisso nenhum com Deus e nem com a sua palavra, que vão dizer para vocês: olha, vocês não precisam fazer nada, vivam a vida de vocês, curtam a vida de vocês, porque Deus vai derramar a unção dele sobre vocês. É um evangelho diferente daquilo que vocês aprenderam durante anos e anos. Durante anos e anos, homens e mulheres serviram, entregaram-se, se gastaram e se deixaram gastar para trazer o evangelho verdadeiro. E nos dias de hoje, está se levantando homens que estão perturbando a mente de vocês, estão fazendo vocês duvidarem do evangelho que vocês aprenderam durante anos e anos. A verdade é que o avivamento não é isso que eles ensinam. Avivamento é quebrantamento. Avivamento é entender que nós somos pecadores, que nós necessitamos da graça de Cristo Jesus. Isso é avivamento. Os grandes avivamentos não foram pessoas fazendo, cantando. Não, como uma vez eu vi uma menina falar assim: Jesus é lindo, Jesus é lindo, Jesus é lindo. É um grande avivamento. Não. Avivamento é entendermos que nós somos pecadores e necessitamos da graça de Cristo Jesus. Jesus é lindo, Ele é, mas também Ele é fogo consumidor. Jesus é misericórdia, sim, Ele é misericordioso, mas também Ele é o justo juiz. Nós precisamos entender que as pessoas estão tentando perverter o evangelho, nos ensinar conforme a vontade dEle. E por causa disso, muitos têm se desviado da graça de Cristo Jesus. Na verdade, meus irmãos, em nome de Jesus, jovens, que ninguém os despreze. Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo, na verdade, capítulo 4, diz: ninguém o despreze pelo fato de vocês serem jovens, mas sejam um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras,
à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhes foi dado por mensagem profética ou imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente-se bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Meus irmãos, que ninguém os despreze pelo fato de vocês serem jovens. Que ninguém os despreze pelo fato de vocês serem jovens. Porque a unção e o poder de Deus também está sobre vocês. O bastão está sendo passado de geração em geração. Cadê aquelas irmãs, eu até falava esses dias com a Claudinha, né, as irmãs do coque, né? Aquelas irmãs do círculo de oração. Aquelas irmãs, meu irmão, que quando chegava perto a gente tinha medo do que ela ia revelar. Irmão, vai para lá, deixa quieto, eu vou sair fora. Não é assim, meus irmãos? Nós temos que entender que nós precisamos ser, hoje, esses irmãos e irmãs do círculo de oração. Irmãos e irmãs que serão cheias do poder e da graça de Cristo Jesus. Eu sei que aqui há jovens que já estão correndo, que já estão fazendo sua própria caminhada. E eu louvo a Deus porque alguns deles têm se dedicado e se esforçado. E eu tenho visto isso e tem sido uma alegria para mim. Deus vai usar a vida de vocês, jovens, em nome de Jesus. Para encerrar, há uma história. No ano de 1940, o professor James leva um grupo de alunos seminaristas a visitar a antiga casa que viveu John Wesley e sua família na Inglaterra. Ao lado da cama de John Wesley havia 2 pequenos círculos onde o tapete estava bem desgastados. Marcas que seus joelhos deixaram depois de tanto orar pela renovação espiritual da Inglaterra. Ao embarcar no ônibus para deixar o local, o professor notou que faltava um aluno. Voltou, subiu as escadas e o encontrou ajoelhado sobre as marcas que havia no chão, orando. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. O professor então pôs a mão sobre o ombro daquele jovem e disse: Billy, temos que ir, o ônibus está nos aguardando. Esse jovem de 22 anos era Billy Graham, um dos maiores evangelistas dos últimos anos. Sabe como ele começou o ministério dele? Não foi em cima de púlpito, foi na oração. Orando no mesmo lugar que um dia um homem de Deus orou. Em nome de Jesus, aqui há homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres cheios da presença de Deus. E se vocês jovens entenderem isso, e pagarem o preço que eles pagou, quando vocês declararem, faz de novo, Senhor, Deus vai fazer. Quando vocês se colocarem que nem aquele jovem de joelho, aonde John Wesley orava, e falando, Senhor, faz de novo, Deus vai fazer de novo, mas nós precisamos pagar às vezes um preço em oração. Se vocês se dedicarem, Deus vai usar. A verdade, o bastão está sendo passado. E glória a Deus pela vida daqueles que ainda correm. Porque nós olhamos para eles e temos uma referência por onde nós também correremos. Nós temos referência de pessoas que estão correndo, e nós sabemos por onde correr também. Mas um dia esse bastão chegar nas suas mãos, a pergunta é: primeiro, como vai chegar? Segundo, como você vai viver com esse bastão? Tem coisas novas chegando. Faz de novo, Senhor. Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por aqueles que vieram antes de nós. Eu quero te louvar, Senhor Jesus, por ti, Deus. Por ti, Senhor Jesus, porque o Senhor se abdicou do teu trono de glória.
O Senhor abandonou a sua glória, Senhor. Não é o trabalho, não é a riqueza, não é o carro, não é a casa na praia, não é o sítio, não é a viagem para o exterior, não. O Senhor não abdicou de nada disso. O Senhor abdicou do seu trono de glória, Senhor. Do seu trono de glória, para quê? Para vir correr a nossa jornada aqui também, para nos mostrar o caminho que nós deveríamos andar, para passar o bastão para outros, Senhor. Eu te louvo pelos primeiros discípulos, homens que morreram, que sofreram, que viveram tudo, mas eles continuaram passando o bastão. Eles continuaram, o bastão foi passado, o bastão foi passado, o bastão foi passado, e chegou aqui, Senhor. Eu te louvo por esses que correm, que não desistem, que não desanimam, apesar das barreiras, dos cansaços, apesar das câimbras, da vontade de desistir. Eles olham para nós e não param, Deus. Eu te louvo pela vida desses, ó Pai, que se entregam, Senhor, entregam suas vidas, entregam seus joelhos, joelhos calejados, ó Senhor, joelhos que clamam a Ti. Oh Deus, obrigado pela vida desses. Obrigado, Senhor, obrigado, porque nós temos recebido, Senhor, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que é digno de confiança, o Evangelho que cura, que liberta, que restaura, o Evangelho que salva. Oh Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, mas eu também te agradeço, Senhor, por aqueles que estão se chegando, por aqueles que estão se preparando, por aqueles que estão começando a se aquecer. Oh Deus, porque a vez deles está chegando. Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus, fortalece a vida desses jovens, fortalece a vida desses jovens, ó Pai, para que eles entendam, papai, o Evangelho, para que eles possam, Senhor, manifestar, e que ninguém os despreze, Senhor, que aonde eles chegarem, Senhor, eles sejam boca do Senhor, Pai, que através de suas mãos o Senhor cure e liberte, ó Deus, em nome de Jesus, que aonde eles estiverem, Senhor, eles sejam uma referência, assim como Timóteo, mas que eles perseverem, Senhor, na oração, que eles te busquem, Senhor, no secreto, que eles te busquem quando ninguém estiver vendo eles, ó Pai, que eles se dediquem à oração e à palavra, Senhor, e que eles sempre possam olhar por aqueles que estão se chegando, que vão entregar para eles, papai, e que esse seja o exemplo. Eu te louvo pela vida dos pais, ó Deus, que gastam tempo com os seus filhos. Falava um dia desses para dois jovens, eu louvo a Deus pela sua mãe, porque o que ela está fazendo não é por ela, é por vocês. O preço que ela está pagando não é por ela, é por vocês. O que ela tem feito não é por ela, é por vocês. Oh Deus, eu te louvo, Senhor, eu te louvo, ó Deus, porque a mensagem tem sido ministrada, a mensagem tem sido ministrada neste lugar. Há uma porta, Senhor, aberta, Senhor, que por mais que Satanás tente se levantar, ele não consegue, porque é uma porta fundamentada, Senhor, na Tua palavra, é uma porta fundamentada na oração, no jejum. Oh Deus, eu te louvo, Senhor, eu te louvo, ó Deus. Esperamos, Senhor, entregar um verdadeiro Evangelho. Capacita-nos, Espírito Santo, na Tua palavra. Continua ouvindo a oração dos Teus servos e servas, e manifesta mais uma vez a Tua glória em nós. Senhor, eu vou usar as palavras de Billy Graham. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Obrigado, a Deus, pela Tua palavra. Nós Te louvamos, agradecemos e bendizemos o Teu santo e bendito nome, hoje e sempre. Amém, amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus.